Olha o design desses carros. No Auto Esporte de hoje, os utilitários esportivos coupés. Então essa relação de pneu grande com um corpo relativamente compacto favorece muito essa arquitetura de um coupé. Picapes com descontos são oportunidade para o produtor rural. Esse 16% de desconto, acabei aproveitando ele, pagando até mesmo o próprio seguro do veículo, entendeu? Alívio na multa. Mais farol aceso durante o dia aumenta a segurança. Quando a gente está rodando na pista simples, é curioso, porque te chama realmente a atenção. E vamos lá, bandeirada de largada no Auto Esporte. Para quem anda com saudade de uma corridinha e de tirar o carro antigo da garagem, pé na tábua é chegar, no máximo, a estonteantes 70 km por hora. Largou, pessoal, largou! A turma dos 70, 80, 90 aninhos, de tão bem tratada, virou relíquia e segue em plena atividade. Barato é o quanto você tem que se segurar aqui. Uhul! Vambora! Chega mais perto. 2 modelos de 1929 e uma é de 1932. Aqui é o popular, é o Ford, o básico do básico. 4 cilindros, sem vidro, 4 portas. Aqui já é um Rampage, mais luxuoso. Você tem as linhas, ele já é um 6 cilindros, você vê que o capô é maior. Ele é mais refinado, a parte traseira ele é maior. Você tem toda a grade, todo o desenvolvimento, farol maior. Era um carro bem mais luxuoso de época. Você vê que nesse caso aqui, como já é um carro que já recebia várias versões. Exatamente. Mantinha-se uma grade grande. Já podia entrar o motor 8 cilindros. Isso. 4 cilindros, como é o caso Exatamente. aqui. Bom, o que eu observei aqui é que existe uma diferença, né, nos raios dessa roda para essa, né? Sim, não, com certeza. Aqui é uns raios bem mais finos, menores, pneu mais fino. E aqui é a roda raiada. Com pneu mais grosso, você vê que ela é muito mais raiada, cheia de raios, que é o luxo da época. Que quem tinha esse é o cara. Era chique. Era chique. Na pista, contemplação e competição. Presta atenção que nem dos dois veículos, o Chevrolet e Ford. É Chevy versus Ford aí, ó. Tudo junto e misturado. Máquinas que já não estão mais exatamente como vieram ao mundo. São os transplantados, modificados, apimentados ou popularmente conhecidos como Hot Rods. Vamos começar por aquele, pode ser? Aquele é um carro realmente 1929, que eram 4 portas. Ele foi cortado ao meio, tá? E transformado em 2 portas. Realmente é uma lataria de época, 100% de 1929. Esse aqui não, nós já temos um carro totalmente artesanal. Ele foi feito inteiro em alumínio, é todo moldado, soldado. Aqui nós temos um carro assim bem moderno perto de outro. Ele me veste. Tão sob medida que fica engraçado de ver. Pensa numa coisa maluca. Até agora nem consegui falar. O carro muito difícil de guiar. E essa direçãozinha aqui, ó, qualquer coisa, o carro quer sair de traseira. Você não consegue ser rápido, ó, pra virar. É divertido? É divertido. Não tem aderência. Opa! Falta de juízo. Nossa! Nas mãos do Robson, que é construtor de barcos, o V8 vem, imagine de onde?
V8, esse é um 283 da década de 60, tá? Da Chevrolet. Porém, muitos carros hoje saem com 350, que é usado em embarcação também. E o Leonardo, como restaurador, aposta na diversidade de marcas e peças. Esse aqui é um motor 351, que saiu nos Mustangs, Ford. V8, automático, tudo que tem direito. Você estava me dizendo de que você usou bastante peça nacional. Esse carro a gente fabricou ele e usamos bastante peça nacional. Por exemplo, caixa de direção é uma caixa de direção de Corsa. Você acha em qualquer esquina. Freio, Opala. É um carro básico para você, pô, quebrou aqui, a gente vai e em qualquer lugar arruma. Isso que é bacana. A camaradagem chega sempre em primeiro. E campeão aqui é quem vem para competir e sabe a hora certa de tirar o pé. Vamos dar uma paradinha aqui porque a temperatura está subindo, está dando uma falhadinha. O Ford 1932, a equipe Alto Ford. Mas valeu uma salva de palmas para o piloto César. Valeu, carro bravo valente. Tem mais Auto Esporte pela frente. Você vai ver os descontos que estão atraindo o produtor rural. O hábito de dirigir com farol ligado reduz acidentes. O desenho dos cupês em novos segmentos. Para o produtor rural, as vendas diretas seguem como uma opção de compra. O Gessé conseguiu 17% de desconto no carro, que ele usa para tudo. No momento de saúde, você precisa se deslocar para um hospital ou para a cidade, para uma farmácia. Até levar os netos para um passeio. Por isso, pegou uma picape mais espaçosa, aproveitando o desconto. E aí, tem um detalhe. Os maiores descontos são para picapes. Sim. Como essa é a top de linha, né? Consequentemente, o desconto é bem maior que as demais. Sim. Então, ó, de 185 por 155, 16% de desconto. Aqui deu uns 30 mil de desconto, é um bom desconto. Tá, então, para deixar claro, são campanhas. A cada mês, a cada fase, pode vir um desconto diferente. Exatamente. Em média, os benefícios são maiores para picapes a diesel e veículos 4x4. Mas rola desconto até para carro hatch e sedãs. Esse 16% de desconto, eu acabei aproveitando ele, pagando até mesmo o próprio seguro do veículo, entendeu? E é um dinheirinho que sobra para você retornar para o nosso ramo aqui, né? Para o nosso ramo rural aqui. Cheguei aqui em outra concessionária e a mesma coisa. O carro mais vendido para o produtor rural é a picape. Inclusive, essa venda representa 50% do que rolou ano passado aqui. O pessoal acaba comprando mais como pessoa física ou pessoa jurídica? CPF ou CNPJ? CPF. Por quê? Por conta da facilidade na revenda. Né? É menos burocrático. Então, o produtor rural prefere comprar no CPF. Legal. Falando em revenda, tem muita gente que chega aqui pensando em comprar um seminovo e sai com um novo com desconto? Sim, a maioria das pessoas, né? Por conta desse desconto de 17% hoje, né? Pesquise e negocie. Os fabricantes podem reduzir o tempo de garantia e os preços podem variar. Quando o fabricante lança a campanha de desconto para o produtor rural, ele estabelece um modelo e um desconto determinado para aquele modelo naquela condição. Só que às vezes, por conta da concorrência, de repente você encontra numa concessionária um mesmo veículo que está disponível na concessionária e ele pode ser vendido a preço até menor do que com o desconto do produtor rural. Então, o importante é o consumidor sempre pesquisar e não ele focar no produtor rural, porque às vezes ele vai se vincular àquilo e ele teria outras opções. A criação de gado num canto e a produção de leite lá no outro. Do uso pesado do Renato. Quando você pega uma caminhonete a diesel, ela aguenta tranquilamente aqui comigo, aqui em torno aí de 5, 6 anos, sem dar nenhum problema. A vontade do Gessé de estar sempre atualizado. A minha ideia é essa aí, sempre manter um carro zero. Eu comprei o ano passado esse veículo. Esse veículo que eu vendi agora,
Esse veículo, o ano passado, eu tive um desconto de 28%. Esse ano caiu para 12% só. No ano que vem, a gente está aqui para trocar novamente, né? Vendo um e compro um outro para mim, né? E assim vou fazendo, de ano em ano. Farol ligado durante o dia é segurança. Pode ser na cidade, na estrada. Sempre é bom ter esse recurso para ver e ser visto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa pequena lâmpada aqui não é o farol de luz baixa. O farol de luz baixa é essa aqui do meio, mais forte. Já nesse carro aqui, a gente tem o DRL, famosa luz diurna, que pode substituir o farol de luz baixa e que passará a ser obrigatório para os carros produzidos a partir de 2024. Para quem tem que ficar ligando e desligando o farol, o novo código aliviou na multa. Antes era obrigatório o acionamento do farol baixo durante o dia em rodovias, independente do tipo de rodovia. A partir de agora, essa obrigatoriedade é apenas para as rodovias de pista simples. O melhor hábito é o motorista ligar o farol logo depois de colocar o motor para funcionar. Essa é a recomendação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Além disso, a gente está numa pista de mão dupla. Invariavelmente, nós vamos sair, na condição de estradas brasileiras, para a pista de mão simples a qualquer momento. E o que vai acontecer é que nós vamos esquecer de ligar o farol baixo. Isso vai implicar numa multa que vai ser, no mínimo, desagradável para a gente, né? A gente está aqui num ambiente controlado que foi fechado exclusivamente para a gente fazer alguns testes. É um teste muito visual, né? Realmente de percepção para ver o quão antes a gente consegue perceber um carro que está com o farol aceso, que teoricamente se destaca mais dos outros. Bacana. Vamos nessa? Vamos embora. Pista simples é quando só tem a demarcação e dois modelos dividem a mesma via. E aqui, vamos até com a Polícia Rodoviária. A gente consegue ver o carro, é tranquilo. Porém, com o farol apagado, realmente ele não brilha e pode criar algum tipo de confusão, até mesmo o senso de onde o carro está. Se você não estiver atento, você realmente demora para perceber. Você vai ver quando ele está muito perto. E se liga na diferença que faz para o cérebro um ponto de luz ligado. De uma maneira geral, aqueles carros que estão mais no tom, nos tons da estrada, né? Então, cinza, preto e branco são os carros que têm mais chance de serem passados desapercebidos, né? Então, a luz, ela acaba contribuindo para ser mais um elemento de segurança e de chamar a nossa atenção enquanto a gente está dirigindo. Vamos acender os faróis! Quando a gente está rodando na pista simples, é curioso, porque te chama realmente a atenção, te chama o olhar. Eu tenho uma visão periférica e consigo identificar que ele está ali e já me dá um alerta do que a pessoa quer ultrapassar ou quer que eu vá para a minha direita. Isso facilita para quem está olhando e não deixa com que o carro fique um pouco escondido, por exemplo, com os faróis desligados. Uma pesquisa norte-americana aponta que o uso de farol baixo reduz em 12% os acidentes envolvendo pedestres e ciclistas. A luz projetada aumenta em até 60% a percepção do pedestre, que acaba tomando mais cuidado na hora de atravessar a via. Outro dado, a colisão entre veículos diminui em 5%. Por isso, mesmo em pista dupla, os pontos de luz são referência de segurança. Quando você está na estrada, uma das únicas coisas que você tem que prestar atenção, né, que deveria ser, é em relação aos objetos ao redor. Pessoas à sua frente, os carros à sua frente, os carros que estão do lado, os carros que estão vindo atrás. Então a luz, ela ajuda muito porque quando a gente vai olhar pelo retrovisor, o nosso olhar ele é muito rápido, a gente não tem o tempo de olhar, focar, ter o tempo de assimilar aquilo que está acontecendo. E legal desses carros que tem DRL é que eles funcionam com uma luminância automática, ou seja, se tiver um pouco escuro, ele já vai acender ali o farol mesmo. É, né? Exato, e até uma das exigências é que ele tenha esse modo automático dos faróis, porque daí não tem problema de esquecer. Se tiver de dia, vai acender o DRL. Se ficar de noite e entrar no túnel, ele acende a luz baixa. E achar que vai economizar alguma coisa com farol é um engano. Equipamento bom é equipamento funcionando.
Tecnicamente, as implicações são muito pequenas em relação aos veículos. Então, mais uma vez, nossa opinião. Ver e ser visto, vamos manter os faróis baixos ligados, inclusive no perímetro urbano. Sugiro que continuem a usar essa luz, tentar que os motoqueiros, de uma maneira geral, estão sempre com a luz acesa, que é uma das formas a mais deles chamarem a atenção, tá bom? É isso, obrigada. Tchau, tchau. No próximo bloco, esportividade e criatividade. Tradicionalmente, as linhas de um SUV trazem esse tipo de desenho na traseira. Elas agradaram e tornaram o segmento o queridinho no Brasil e no mundo. Isso deu tão certo que a indústria resolveu mexer nessas linhas para esportivos cupês mais robustos. Ele é mais comprido de para-choque a para-choque, ele tem um entre-eixos maior, a largura é maior e ele é mais baixo. Tudo para grudar o carro no chão e ter maior estabilidade. O design cai bem em modelos premium e também nos de maior volume. Em primeiro lugar, a gente conseguiu pneus, rodas com diâmetros grandes. Então, essa relação de pneu grande com um corpo relativamente compacto favorece muito essa arquitetura de um coupé. Outro segredo aqui foi estender o teto e o spoiler. E esse ponto aqui, quando o observador olha para ele exatamente aqui, ele parece bem baixo em relação ao centro do teto. Então dá a impressão que o teto tem uma caída. E a coluna ela é bem alongada, porque o balanço traseiro também foi alongado. Então tem uma combinação aqui de efeitos de proporção e funcionalidade também, porque o porta-mala sendo estendido, ele ganha em volume. A arte do coupé merece uma viagem pelo tempo. A gente precisa se remontar ao século XVIII. Nós tínhamos uma carruagem chamada Berline ou Berlina. Essa carruagem, então, a partir de um determinado momento, ainda no século XVIII, sofreu uma intervenção. Essa intervenção foi um corte para que ela passasse a levar apenas 2 ocupantes, transformando-se assim num veículo mais leve e mais ágil. Com o tempo, a tradição de chamar como coupé um veículo para 2 pessoas e 2 portas mudou. Veio o modelo com 4 portas, 5 lugares, mas ficou o nome por causa desse caimento na traseira. Um carro que eu me lembro assim mais imediatamente é o Gaz M72, né? Da hoje Rússia. Ele tinha uma elevação maior com relação ao solo, tração nas 4 rodas, né? Então ele poderia ser chamado de um ancestral dos SUV coupés. Na antiga União Soviética, muitos dos carros sofriam esse tipo de alteração por causa de condições climáticas e geográficas daquela região, principalmente na área da Sibéria, onde os carros precisavam, para ultrapassar áreas com camadas grossas de neve, sofreram esse tipo de intervenção, né? Entre os SUVs, o X6 puxou a fila dos fabricantes de luxo para essa onda de coupé em 2008. E de lá para cá já foram 3 gerações. E dá-lhe esportividade. Um carro que faz de 0 a 100 em 5,5 segundos. 2 entradas de ar na dianteira gigantes fazem o fluxo do ar, baixar a temperatura de alguns componentes. Uma prova disso é o direcionamento da saída de ar quente das rodas traseiras. Estão nas extremidades e são projetadas de uma forma a não se misturar com ar frio que desce da caída coupé. Pode não parecer, mas separar esses dois gera mais estabilidade na traseira. A esportividade é levada ao limite. Esse aqui acabou levando até o título de SUV de produção em série mais rápido em Nürburgring, o circuito alemão que é régua da indústria para medir os carros mais rápidos do mundo.
O que muda na versão coupé é que o caimento do teto já começa com a curva aqui, ó, na coluna A, onde você tem o para-brisa. Se fosse um SUV normal, pararia mais ou menos aqui. No caso do coupé, ele vai até a extremidade do carro, essa queda. É isso que faz com que esse carro tenha essa sensação mais achatada. Mas como o teto ficou muito baixo aqui, na hora de entrar aqui atrás, você precisa fazer uma pequena manobrinha. E olha só, apesar de você estar próximo do teto, quando ele é assim panorâmico, aumenta essa sensação de amplitude. Tudo bem medido. O que é ponto de medição de cálculo? Imagina você colocando uma rede de futebol aqui de um gol, você tem um nó entre um quadrado e outro, e aquele nó nós consideramos um ponto de medição. Então nós trabalhávamos com uma rede, nós fazíamos uma rede que nós chamamos de malha técnica, 850 mil pontos. Esse carro aqui foi feito com mais de 6,5 milhões de pontos. O fato de ser um coupé parece inspirador. Ao volante, percebe-se os detalhes das boas soluções. Bom, quando você aperta o botão RS Mode, todos os sistemas eletrônicos ficam em alerta, porque você vai usar tudo de motor, tudo de torque, o carro vai ficar mais baixo, a suspensão vai ficar mais rígida, mais esportiva. E aí? Você está preparado para viajar até 305 km por hora com mais de 2 toneladas? Pode ir, meu filho. Os freios são de carbono. Funcionalidade, aerodinâmica, conforto, tudo tem uma explicação de harmonia. Se você olhar pequenos detalhes como esse da lanterna, ou mesmo esse chanfro que nós estamos para-choque, isso aqui é tudo resultado aerodinâmico. O carro não era assim e passa a ser assim num comum acordo entre design, que busca sempre o melhor do ponto de vista estético, e da engenharia do ponto de vista técnico, né? Então tem várias ações. A ação, por exemplo, de você mexer no aerofólio e fazer uma virada que nós chamamos de rabo de pato, isso tem uma função técnica no carro para aumentar a força, a pressão no eixo traseiro. E o design gostaria talvez que fosse outra linha, que a linha não subisse, ela continuasse caindo. Então, detalhes assim são brigas diárias na parte de simulação e na parte de criação de design, até a gente chegar num bom compromisso. O compromisso com a performance, a inteligência e a segurança. Estamos acima de 90 km por hora e quando eu faço esses movimentos, ó, além da suspensão estar trabalhando porque ela está mais baixa, o aerofólio, ó, numa curva como essa, ó, atua, ó. Ele atua, ó, segurando a traseira do carro, ó, não deixando o carro rolar. E é um desafio juntar tamanho e potência nesses cupês. 0 a 100, 3,8 segundos. Tudo por causa de um motor de 510 cavalos Twin Turbo. Mas não é só isso. Não adianta você ter motor se você não tiver tração. E aqui é uma Formatic, que faz com que o diferencial trabalhe de maneira variável. Ele sempre vai jogar o máximo de potência naquela roda que está com maior aderência no chão. E quando a gente fala de coupé, né, num mundo moderno onde vem uma série de siglas novas, vamos combinar, coupé, de novo, não tem nada, não é verdade? Esse termo é um pouco controverso, né? São várias terminações e a gente acaba chamando de crossover, coupé, mas na verdade não importa. Eu acho que o consumidor bater o olho, achar legal, gostar e desejar um produto é o mais importante do que determinada terminologia que a gente venha usar. Um bom domingo para você e uma ótima semana. Tchau!